Meu nome é Evelyn, eu sou da Bolívia, estou morando aqui em São Paulo há mais ou menos uns 20 anos já. E eu estou aqui com meus pais e minha irmã. E eu gosto muito de São Paulo, é isso. Como é a sua cidade na Bolívia? Então, eu sou de uma cidade onde faz muito frio, é uma cidade que faz fronteira com o Chile, chamada Oruro. Ela é pequena, é muito gostoso de morar lá, porque não tem muito essa correria, como aqui em São Paulo, né? É diferente, é o contrário, lá é muito calmo, tem alguns lugares para você sair, caminhar, fica muito contato, você tem muito contato com a natureza. E o único que é um pouquinho mais de desvantagem é que faz frio. Depois é uma cidade muito, muito legal. Não tem violência, você pode andar à meia-noite se você quiser, então não tem muito perigo lá, isso que é muito bom. E, e é isso da minha cidade. Por que veio para o Brasil? Então, eu vim há muito tempo já, eu tinha uns 14 anos, então na época eu não tinha nada que decidir, né? Foi decisão dos meus pais, eles vieram para cá com toda a minha família, irmã, todas as minhas irmãs, e eu vim para cá. Eu terminei a escola aqui e aí eu continuei aqui a minha vida. E como conseguiu aprender o português? Na escola, quando eu cheguei aqui, fiquei um ano, meio ano sem ir na escola. Aí eu entrei na escola e eu tive que falar português, né? No comecinho eu não conseguia falar direito, eu escutava mais, só que aí como com o convívio de todos os dias, então a gente vai aprendendo e eu aprendi a falar. Eu ainda tenho sotaque, né? Mas cada dia eu vou melhorando um pouquinho o português. E no que sentiu mais facilidade na adaptação? E eu acho que eu me adaptei muito bem. Eu sempre estive rodeada de bons amigos. Na escola eu tive amigos que me acolheram muito bem. Quando eu fiz o curso de radiologia também tive muitos amigos com quem eu me dei muito bem. A Ruth, o Marcelo, que eu não esqueço. E eu sempre guardo no meu coração. Então com essas pessoas eu não tinha como sentir falta de nada. No que sentiu mais dificuldade? O que eu senti mais dificuldade foi de falar mesmo. Porque eu queria falar, mas eu não conseguia falar as palavras, encontrar as palavras exatas para poder me expressar direito no começo. Depois eu fui aprendendo. Eu queria falar, tinha vontade de falar, mas não saía, sabe? Ficava, o que eu vou falar? Mas depois, com o tempo, foi melhorando e eu consegui falar direito, conversar bem. Como foi a experiência para você conseguir um emprego no Brasil? A experiência para conseguir um emprego, então, na verdade, para mim, acho que foi muito fácil. Tudo foi fluindo, sabe? Quando você está em um lugar, as coisas, você não pensa muito, mas as coisas se encaixam, flui. Quando eu cheguei, eu trabalhava com os meus pais. Então, eu não corri atrás de um emprego. Para mim, essa parte foi fácil. Depois, eu fui estudar e eu procurei estágio. No estágio, eu conheci pessoas que me indicaram para trabalhar e foi rápido. Não tive muita dificuldade, mas eu acho que você tem que fazer acontecer. Você tem que ir atrás e as coisas acontecem. Se você colocar um pouquinho de você, se esforçar, então acho que as coisas acontecem. Teve algum momento que você sentiu preconceito pela sua nacionalidade, etnia? Nunca. Eu nunca senti preconceito. Aliás, eu acho que eu fui muito bem acolhida. Na escola sempre tive bons amigos, nunca me disseram nada de porque você veio de lá ou daqui, nada. Então foi fácil para eu me adaptar. Por vivemos num mundo tão globalizado como hoje, se você tem um sonho de alcançar oportunidades pessoais e profissionais no Brasil e também no exterior, conheça a Amorim. A Amorim é um escritório especializado em advocacia e consultoria internacional, com o propósito de democratizar o acesso global para pessoas e empresas do Brasil e também do exterior, oferecendo insights e serviços para ajudar a construir confiança entre pessoas, empresas e instituições de todo o mundo. E para ajudar o cliente, a Amorim contém uma equipe de advocacia especializada em inovação para a resolução dos casos
na orientação dos clientes para atingir metas pelo mundo e visando entregar soluções que geram impacto positivo na vida de todos os envolvidos, atendendo pessoas de variados perfis e demandas. Então, se você deseja alcançar objetivos globais, seja de viver sem fronteiras, seja de expandir novos mercados para futuros consumidores e trabalhadores, contacte com a Moni com o link na descrição do vídeo. Como foi o início da sua trajetória trabalhando no Brasil? Trabalhar também foi tranquilo, porque depois que eu consegui um emprego, é uma área que eu gostava, na área da saúde. E depois que eu fiz o estágio, procurei o estágio, então fui indicada, já fui registrada, carteira assinada, tudo foi muito tranquilo. O bom era que eu trabalhava só na parte da manhã, das 7 até meio-dia, então dava tempo para fazer outras coisas. E é um trabalho que eu ainda tenho saudades. O que te motivou a trabalhar com a saúde? Minha mãe, minha mãe que eu na verdade não sabia o que eu ia estudar, fazer da minha vida, e minha mãe falou, estuda, faz alguma coisa na área da saúde, se a gente voltar para a Bolívia, você vai poder trabalhar lá, porque a saúde é internacional, né, você pode ir para qualquer lugar, vai ser sempre quase a mesma coisa. Aí eu procurei a área da saúde, onde eu me identifiquei muito, e eu gosto até hoje, eu estou na área da saúde também. O que as pessoas não conhecem sobre a realidade de trabalhar com a saúde? Então, a saúde é uma área que é muito gratificante, onde você vai conseguir ajudar outras pessoas e você se sente bem com você mesmo, que você está fazendo uma coisa diferente, uma coisa a mais. Mas tem o seu lado de dificuldade, né? Por exemplo, você às vezes se priva de ficar com a família nas datas importantes, Natal, Ano Novo, aniversários, tem que estar de plantão. Então, um pouquinho essa parte, um pouquinho mais assim, mais pesada. E também tem a parte que tem muitas doenças que você vê a realidade das pessoas vivendo aquela doença, por exemplo, que sejam como uma pessoa com câncer, né, onde uma situação muito delicada, onde você não tem mais a cura, está esperando já os últimos dias, que está nos últimos dias da sua vida e ela está vulnerável, né, àquele sofrimento. Então, você não pode fazer nada. O que você pode fazer é acolher aquela pessoa da melhor maneira possível e tentar dar um carinho, uma atenção a mais. Essa parte que é um pouquinho mais desafiante da saúde. Na sua carreira, teve algum paciente que mais te marcou, seja de forma positiva ou negativa? Me marcaram um paciente em especial, não, mas assim, acho que cada paciente é muito especial e vem com uma doença diferente. Pode ser a mesma doença, mas são casos diferentes. Mas me surpreendeu muito na área da ginecologia, onde as mulheres fazem o parto natural, que é muito difícil. Então, as mulheres que são mais são muito corajosas. Eu vi isso, que o parto em si tem muitas etapas desafiantes para ela. E eu acho que essa é a parte mais difícil. Então, as mulheres, elas têm que ser valorizadas mesmo como mulheres guerreiras fortes que são. Quantas lições você aprendeu e leva para sua vida? Então, eu aprendi muitas lições, onde a gente valora muito o tempo, a dedicação com a família. Eu também aprendi que a gente tem que não se centrar em você, mas sim no seu trabalho e nas outras pessoas também. Porque assim, você está trabalhando com pessoas que elas vão precisar da sua atenção. Não só como profissional ali, mas sim como pessoa. O seu olhar, o seu ponto de vista como pessoa. Então elas têm que se sentir acolhidas. Eu acho que foi isso, uma grande experiência. Como é a saúde pública da Bolívia? A saúde pública da Bolívia, ela está melhorando nesses últimos anos que eu fui ver. Eu fiquei um tempo lá e era muito diferente de quando eu vim para cá, porque não tinha muitos exames disponíveis para você fazer no posto de saúde, ou você tinha que pagar, às vezes não tinha nem médico.
Agora, sempre é cheio, né? Mas tem exames básicos que você pode fazer gratuitamente para as crianças, para as grávidas, gestantes, para as pessoas da terceira idade. Então, eu acho que a saúde do Brasil está quer dizer, a saúde da Bolívia está melhorando bastante. Morando aqui no Brasil, quantas lições você tem aprendido com o nosso país, com a nossa cultura e com as nossas pessoas diariamente? Então, desde que eu cheguei, eu aprendi muitas lições. Que você tem que sonhar e você tem que trabalhar para fazer o sonho de realidade. Então, São Paulo, onde eu estou, é uma cidade que é referência de comércio, de indústria e de movimentação, onde você pode realizar seus sonhos, né? Então, eu conheci dessa forma também. E eu acho que se você colocar um pouquinho de você, trabalhar, se organizar, você pode conseguir muitas coisas aqui. Em São Paulo, acho que é isso. E em São Paulo também eu conheci muitos amigos, onde já seja no curso, na faculdade, também no trabalho, né? Então, eu conheci pessoas muito legais que me acolheram muito. Então, São Paulo, para mim, é a minha segunda casa. Então, eu amo São Paulo, eu amo o Brasil. O que o Brasil representa na sua vida? O Brasil é o meu segundo lar. Eu me sinto muito à vontade no Brasil. Eu ainda não conheço todo o Brasil, também não tem como, né? É muito grande. Mas eu me sinto bem, como se fosse a minha casa mesmo, segunda casa.